Boa noite, gente. Eu queria agradecer por estar aqui, pelo convite. É uma alegria muito grande, mas eu preciso admitir que eu fico um pouco constrangido, porque estou diante de pessoas que trabalham muito e me sinto pequeno diante de vocês. Vocês trabalham diretamente com muitas pessoas. Como a Sônia tão bem disse, muitas vezes escondem as próprias dores para pensar e cuidar da dor do outro. E por isso eu pensei que a gente podia conversar hoje sobre a jornada do trabalhador espírita. Porque nós temos um caminho que é um pouco clássico e eu sei que ele tem muitas lágrimas. E penso que o Cristo, ele nos trouxe uma mensagem que pode fazer com que o nosso caminhar seja melhor. Às vezes eu penso que nós não precisamos de tantas lágrimas assim. Porque muitas delas estão relacionadas à forma como a gente se vê. E a gente se vê de um jeito muito duro. Muito mais duro do que do que seria justo. O Pai não nos vê assim, amoroso como Ele é, como nós vimos através das palavras de Jesus, pelo fato dele chamar a mensagem dele de boa notícia. A boa notícia tem que alegrar, e muitas vezes o caminho, vou usar um termo em comum, o caminho da salvação nos parece tão difícil, não é? Tão martirizante, e eu não acredito que deva ser assim. Antes de continuar, eu gostaria de dizer que eu não estou mais me chamando de palestrante. Eu estou me chamando de conversador. E como vocês sabem, para conversar, precisa de alguém que fale comigo, tá? Há um ano atrás, eu não explorei muito isso, por conta do contexto, da emoção que eu estava sentindo. Hoje, eu gostaria que vocês participassem. A Sônia me disse que vocês têm muita coisa boa para compartilhar. E isso me interessa bastante para que a gente possa conversar de uma forma muito mais rica. Então, me interrompam quando quiserem. Me corrijam se eu estou errado. Nós nos aproximamos da caridade desejando pagar contas, não é verdade? A gente se considera muito devedor, tá certo? Achamos que não merecemos nada, tá certo? Então a gente fala assim, preciso trabalhar muito para não ir para o umbral. A gente trocou o inferno pelo umbral, ficou do mesmo tamanho. Não ficou? A única diferença boa é que o inferno era para sempre e agora a gente não fica mais para sempre no umbral. Já é bom. Mesmo assim é muito pesado. Temos medo de ir para o umbral. E sonhamos tão baixo que a gente fala que ir para o nosso lar tá bom. Sendo que o nosso lar é no umbral. Claro que ele é um lugar bem melhor do que o umbral fora do nosso lar. Mas por que sonhar tão baixo? O Pai olha para a gente como os pais da terra olham para os filhos e sonham grandiosamente. Meu filho vai ser tudo. Não é assim? E o Pai, gente? O que ele pensa de nós? Será que ele pensa? Duvido que ele pense que a gente seja inferior, como a gente se acha. Duvido que ele pense que a gente não vai dar para nada, como a gente acha. Duvido que ele pense que a gente não vai alcançar a nossa plena grandiosidade. Duvido. Certeza absoluta que não é assim que ele nos enxerga.
Porque Ele sabe de qual material nós somos feitos. Nós somos feitos do material vindo dEle. Não é pouca coisa. Há grandiosidades dentro de nós. Por isso que foi tão interessante a preparação da prece que a Sônia fez, porque ela nos ajudou a ampliar o nosso contexto mental. Nos tirou da Terra. Vejam a Terra de longe, esse ponto azul belíssimo, que impressionou todo mundo, que materialmente os astronautas viram esse lugar que a gente fala com tristeza, que é um planeta de provas e expiações, como se aqui fosse uma prisão. É mesmo. Mas é uma prisão belíssima, não é, gente? Tem lugares, a gente vive viajando por aí para ver as belezas que uma prisão tem. Para que a gente veja como é amoroso esse Pai. Mas a gente insiste em se martirizar. Então, quando a gente se aproxima, quando a gente fala, puxa, preciso fazer caridade, preciso ajudar o outro, preciso fazer o bem. Não sei nada sobre isso. Não sabemos nada sobre isso. Hoje a gente não sabe nada. Quando a gente começou, a gente sabia menos ainda. Mas a gente se dispôs a o que é fantástico e tem que ser assim. Aquele que vai aprender começa em absoluta ignorância sobre o que vai aprender. Mas põe mãos à massas. Isso tem a ver com coragem. Mas eu sei que essa coragem é muito impulsionada pelo medo de sofrer, pelo medo de não ser importante, pelo medo de não ser querido. E esse medo nos machuca demais. Não precisa ser assim. Mas para que seja diferente, nós precisamos enxergar diferente. É tão bonito ver a homenagem que vocês fazem, que eu também faço ao Bezerra. Mas a gente não pode esquecer que apesar do Bezerra ser considerado um médico, e quando a gente pensa em médico, a gente pensa em corpo, não podemos pensar que ele está interessado em curar o corpo. Porque o corpo tem um caminho e nós temos outro. Ele quer de verdade que a gente se cure enquanto alma. Concordam comigo? A cura simples, num piscar de olhos que ele traz para o nosso corpo, não resolve o nosso problema central. Não resolve a dor que dói de verdade, que é a dor de se considerar tão inferior. Isso é uma dor, gente. De olhar para si e ver pobreza, ver inutilidade, ver erros apenas. Quando Kardec diz que a gente precisa entender de onde a gente veio, quem a gente é e para onde a gente vai, não podemos nos iludir e pensar que ele estava falando de questões espaciais. De onde eu vim? Eu vim lá daquele país. Não é isso que ele está falando. Ele está falando da nossa trajetória de crescimento enquanto ser. Então, sem nos preocuparmos hoje com ontem, nem com amanhã, quem sou eu? Quem sou eu? Essa pergunta precisa ser respondida por cada um de nós. Porque essa autoimagem que a gente construiu ao longo dos milênios, ela é muito negativa. Ela foi útil no passado porque a gente precisava do cabresto do medo, para a gente não fazer mais barbaridades. E isso, mesmo assim, a gente fez muitas. Né? Inquisição, torturas, crimes, etc. Tudo isso está no meio do nosso passado, mas já passou. E nós crescemos um pouquinho a ponto de não precisarmos mais do medo para caminharmos para frente ou para não fazermos mais tanta bobagem. Nós podemos compreender um pouco mais quem somos. Entendo eu que nós não compreendemos ainda o que significa ser filho de Deus. Achamos ainda lá no nosso íntimo, principalmente em termos de sentimento, que o Pai fica chateado conosco. Não podemos pensar assim.
Crianças pensam assim. O Pai, gente. Nós estamos falando do Senhor que criou tudo. Não faz sentido ele ficar chateado com um aprendiz que está tendo dificuldade com o aprendizado. Que é isso que nós somos. Apenas isso. E existem milhares de situações que nos mostram isso. Sem falar do Cristo, que nos deu 1000 dicas sobre isso. Se houver uma ovelha perdida, eu vou lá buscar. A parábola do filho pródigo, que houve festa quando o filho voltou, não porque ele voltou estrupiado, mas porque ele aprendeu muito por ter ido e voltado, por ter errado. E talvez ele tenha aprendido muito mais do que o filho que ficou e não tentou. Posso passar horas aqui citando, mas tem outras questões. Jesus, lá no Boa Nova, falando a Pedro, quando Pedro ficou horrorizado em saber que ele iria negar o Cristo 3 vezes naquela noite. Não vou fazer isso. Vai fazer. Pedro se sentiu péssimo, porque imaginou que Jesus não o amava. Estava desconsiderando o amor dele. Não! Jesus estava amando muito mais aquela pessoa que estava aprendendo. E por fragilidade, por ignorância, por não saber, por ser um aluno da vida, iria errar. E foram aqueles 3 erros que engrandeceram Pedro, que formataram essa alma tão forte que fez o que Pedro fez. Jesus, naquela hora, essa é a parte muito marcante do livro para mim, ele diz: o homem é mais frágil do que mau. Ele estava falando de todos nós. Mas por que a gente não se enxerga assim? Esse é o ponto. Nós precisamos dessa autoabsolvição. Nós precisamos, aquele não julgueis, lá 500 anos antes de Cristo, com Moisés, a gente tem se esquecido que era não se julgar também. A gente está no meio do não julgueis. E a gente pensa que é só para não julgar o outro. O problema é que a gente tem se julgado e se condenado há tanto tempo. Mesmo assim, a gente tem ajudado muitos. E eu ouso dizer que a gente tem curado mais do que se curado. Vocês concordariam com isso? E vocês acham que o Mestre quer que seja assim? Não, né? Ele gostaria que aqueles que estão se esforçando para compreender que somos todos nós, se curassem também. Olha só o que está acontecendo. Nós que estudamos tanto, que lemos tanto, que assistimos tanta palestra, que vemos tantos livros, que recebemos ali de imediato as instruções da espiritualidade, como vimos hoje, a gente não toma esse remédio. Ou se toma pequenas doses. A gente não se serve desse banquete. Ou então só de migalhas. Misericórdia quero, não martírio. As torturas que a gente inflige para a gente não são educativas. Porque misericórdia quero, disse o Mestre. Ele não quer tortura. Para quê? O que ele ganha? O que a gente ganha? Então, tudo aquilo que a gente, principalmente vocês, distribuem para cada um que chega aqui, tudo isso precisa também ficar com vocês, para vocês.
para nós, eu me incluo, evidente, para que a gente abandone a culpa tão ampliada pelo nosso orgulho. Porque a culpa e o orgulho andam profundamente juntos. O humilde entende porque erra, porque não sabe. Simples assim. Mas o orgulhoso, nós nos chateamos porque a gente ainda não é perfeito. E é tão triste essa nossa postura que a gente não quer ser perfeito para ser feliz. A gente quer ser perfeito para mostrar para os outros. Loucura. Não tem outro nome. Loucura total. Não é? Aí a gente é perfeito, supostamente, mostra para o outro e vai para casa sofrendo. Que troca terrível que a gente faz. Que troca terrível. Oi. Você falou que a gente cura os outros e não nos cura. Fala um pouquinho sobre isso. Como que eu posso me curar para poder curar o outro? Ótima pergunta, né? Olha, gente, convenhamos cá aqui entre nós, aqui em quatro paredes, né? A gente ouvir o que temos que fazer, todo mundo já sabe, né? Eu acho ótimo quando a gente conversa sobre o como. Como eu faço? Que é a sua pergunta. Porque é isso que interessa, né? Como eu me curo? Primeiríssima questão. Auto-perdão. Primeiríssima. Não há outro caminho, gente. Sabe quando você erra e erra feio? O que você faz com você nessa hora? Esse é um momento importantíssimo da vida. Culpa. Pega o chicote mental e se bate. Eu tenho saudades dos chicotes de couro da Idade Média, dos suplícios. Lembra que a gente colocava aqui, apertava para sair sangue na perna e no braço? Eu tenho saudade, porque eles doíam menos. Porque os nossos chicotes mentais são terríveis. Porque a gente se bate o dia inteiro. Décadas. É a primeira coisa. E eu sei que é difícil você olhar para você e jogar fora a culpa. Porque nós usamos a culpa há milênios. Ela é a nossa companheira de caminho. Talvez seja o sentimento mais constante na vida de todos nós. Estou falando de vida eterna, hein? Até hoje, milênios. É preciso um trabalho constante, homeopático, firme. Só que, e no meio dessa questão do auto-perdão é você falar assim, eu errei, e é normal que eu erre. Porque eu sou um aprendiz, eu sou um estudante. É normal. O que não é normal? Que você queira errar. Aí é diferente. Não, eu quero acertar. Então o errar, ele perdeu a importância que a gente dá e ele se tornou apenas um momento pedagógico, portanto de aprendizado, um momento onde eu tenho a oportunidade de me autoconhecer, que é uma questão fundamental para o nosso crescimento. Por que eu errei nesse ponto? Que sentimento que eu tive? Que pensamento que eu alimentei? Em que aspecto de mim que eu dei força ao invés de dar força em outro? Em que ponto que eu cedi? E ali, depois que eu cedi aquilo, foi ladeira abaixo. Porque às vezes basta você abrir uma portinha. E dali para frente, você praticamente perde o controle de si. Então, isso é autoconhecimento. Isso é você olhar para dentro e pegar o erro
Da mesma forma que você constrói uma sala dessa e um dia depois aparece uma rachadura, o que se faz? Estuda o motivo de ter uma rachadura. Faz um diagnóstico, estuda por quê, o que faltou. É isso, houve um erro. Uma rachadura é o sinal de um erro. O que eu fiz que eu esqueci? O que eu não prestei atenção? O que eu desconheci? O terreno aqui é muito arenoso. Por exemplo, ok, e o que eu vou fazer agora para consertar? Isso. Vai lá e conserta. Acabou o assunto. Por que a gente não se permite fazer isso conosco? Porque a gente acredita que a gente é culpado, a gente é criminoso e criminoso merece castigo. A gente acredita, isso está profundo em nossa alma. E isso precisa ser transformado. Eu não disse arrancado, porque não se arranca nada de dentro de nós. Se transforma. Tudo que está dentro de nós tem razões profundas e justas para existirem. Então nós precisamos ressignificar, precisamos transformar. É pegar aquilo e começar a dar um outro sentido. Uma das coisas que eu considero mais difícil, falando de mim, é aceitar estar bem. Acontece também com mais alguém? Olha o que a gente faz conosco. Sabe o que é difícil a gente fazer isso? Eu estive num encontro, todo mundo falou tanta coisa negativa, que chegou minha vez de falar. Eu falei um bom, mas eu me senti constrangida. Mas por quê? Porque todo mundo fala negativo. Sim. E por que a gente faz negativo? Porque a gente dá mais valor àquele. E Emmanuel é pródigo em dizer que a gente não deve dar destaque ao mal, mas a gente dá. Na ânsia de ser humilde, sem entender o que é isso, a gente se inferioriza. Sendo que a pessoa humilde não é inferior, mas é uma pessoa que sabe muito de si, tanto que sabe que nada sabe. E nós, que não sabemos nada de nós, queremos mostrar que sabemos, sabendo que não sabe, mas escondendo isso, até numa tentativa de nós mesmos. Nós falamos muito das dores. Sim, elas existem, mas quantas delas são produzidas pela nossa forma de pensar? Quantas das dores que a gente sofre está relacionado à vida passada? Pouquíssimas. Pouquíssimas. A maioria das dores que a gente vive nessa vida são produzidas agora, pela forma como a gente pensa, pela forma como a gente se enxerga e pelo bloqueio que a gente oferece ao bem que chega todos os instantes. Eu achei extremamente importante a mentalização antes da prece, porque ela tem a capacidade, ela nos convida a ampliar. Vocês acham que este lugar aqui são essas 4 paredes? Vocês acham que aqui é um lugar espiritualmente feio? Não. Então, nós estamos sendo sumamente bem recebidos aqui. A nossa capacidade de perceber isso é mínima. Muitos de nós não percebem. Por quê? Porque a nossa mente está focada em outras questões. São escolhas. Como uma rádio, onde você escolhe o que você quer ouvir. Aqui talvez seja um palácio de cores, de luzes, de brilhos, de energias boas para cada um de nós. Mas talvez a gente entre aqui e saia daqui com a mesma tristeza, com a mesma autoimagem de que a gente não merece coisa nenhuma. Por quê? Porque eu não faço nada mesmo. Porque eu não faço pouca caridade, eu não sei nada,
E certamente Deus tem mais o que fazer do que ficar lembrando de mim. Essas frases que eu disse estão na maioria das nossas mentes. E elas são mentirosas. Mas são mentiras que a gente acredita e, portanto, são verdades para nós. Então, somos nós criando uma vida muito pesada. Eu tenho certeza que muita gente que vem aqui em busca de socorro, quando vocês olham para a vida dessa pessoa, para o que ela faz quando ela conta, você pensa assim, eu não suportaria essa vida. Tá certo isso? Eu não sei como essa pessoa chegou aqui, de pé. Porque eu já teria enlouquecido. Não é, gente? Será que elas não foram enviadas para nos ensinar sobre o tamanho da grandeza que dorme dentro de nós? Porque se elas podem, nós também podemos. Desconhecemos essa grandeza dentro de nós. Elas vêm nos dizer que essa grandeza existe. Nós que nas nossas preces pedimos ajuda para o Pai, recebemos. São essas pessoas que vieram atrás de nós, que nos consideramos um lixo, para que elas nos socorram. Você fala, calma, calma, calma. Você que está me socorrendo. Você que ao me contar a sua vida, está me dizendo que eu sou capaz de viver a minha vida. E mereço a vida boa em relação a ela que tenho. Esse é um ponto muito importante. O fato de termos uma vida menos trabalhosa que uma pessoa que vive numa família completamente disfuncional, com necessidades materiais tremendas, às vezes com problemas mentais na família, com doenças físicas de toda espécie. Nós que não temos nada disso, temos só um pouquinho disso, nós merecemos a vida que a gente vive. Porque se não merecêssemos, não viveríamos. Essa é a lei. A lei diz com clareza, cada um terá segundo as suas obras. Então você tem conforto material? Você merece esse conforto material, senão você não teria. Estou errado, gente? Eu sei. Diante de uma sociedade, diante de tudo que a gente vê, diante das pessoas que chegam aqui, a gente olha o que a gente tem, em vários sentidos de família, de pessoas que amamos, de bens materiais, enfim, essa é a situação. Eu sei disso. Está. Parece que é uma raiz bem profunda. Bem profunda. E isso nos martiriza. Por quê? Porque você olha para essas vidas tremendamente trabalhosas, que são dessas pessoas que nos procuram, compara, fala assim, meu Deus, eu devia andar de joelhos até em casa. E aí você fala assim, eu sou muito devedora, porque o Pai me deu tudo isso, eu não estou correspondendo. Tá certo isso? Está errado. Pensar assim está errado. Nós estamos recusando do Pai o bem que Ele nos dá. Estamos sendo ingratos. Ele não vai ficar chateado, fiquem tranquilos. Né? Fiquem tranquilos. O problema é que a gente sofre e não precisaria. Eu sei que a gente tem medo de se acomodar. Eu sei. Falar, então tá bom, eu tenho aqui o que eu mereço, o resto que se dane. Eu sei que a gente tem medo disso. Mas não é para fazer isso mesmo, é bom ter esse medo. Mas agradecer, gente. A gente agradece, mas eu não sei se a gente agradece de verdade não, sabe? A gente agradece por obrigação. Tá certo isso? A gente aprendeu, leu por aí que tem que agradecer, então a gente imita.
agradece. Mas essa gratidão não é verdadeira, porque a gente não aceita o bem que a gente recebe. Então ela não é verdadeira. Porque ela não nos acalma. Quantos de nós, quando a vida estamos numa fase tranquila, porque a vida nunca fica tranquila, porque ela não pode ficar tranquila, tá certo? Nós não viemos aqui não é um parque de diversão, né, para a gente ficar rodando a roda gigante a vida toda, né? Aqui é escola, lugar de trabalho, mas quando está numa fase mais calma, a gente fala assim, alguma coisa de ruim vai acontecer. Porque eu não mereço isso, tá? Não. Olha o que a gente faz com a gente. Olha. Então, a nossa alma precisa ser curada. A gente precisa se amar. A gente não se ama a si mesmo. Não se ama. A gente não se acha merecedor do bem que colhemos por ter plantado. Não se acha. Ou seja, a gente até planta muita coisa boa, na hora da colheita, a gente sofre. Não, deve estar errado. É tudo isso que eu vou receber? Não, acho que você fez a conta errada, Deus. Né? Deve ser metade disso. Não dá para ser feliz assim. Mas isso é uma questão íntima. Somos nós que vamos ter que resolver. Eu insisto. O Pai é muito sábio. Eu disse há pouco que aqueles que vêm aqui em busca de socorro vêm nos socorrer. Eu vou contar uma parte, acho que quase todo mundo já leu Renúncia, do Emmanuel. Renúncia é um livro difícil, porque ele fala de alguém realmente do outro mundo, né? E tem uma parte que a personagem chamada Alcione, para quem não leu, ela dedicou a vida toda para todo mundo. E tem uma hora que ela se vê muito cansada. Muito cansada. E ela vai para o quarto, e foi uma vida bastante trabalhosa, e ela foi para o quarto, se ajoelhou, ela era muito católica, se ajoelhou e pediu ajuda ao Pai. E no meio dessa prece, a Suzane, que é a pessoa que fez a mãe dela sofrer muitíssimo, e que ela sabia disso. E ela era cuidadora dessa senhora que estava enlouquecida, e enlouquecida porque viu o quanto ela fez toda a família sofrer. Leiam o livro. A Susana grita por ela. Ela estava realmente enlouquecida, muito perturbada. Grita por ela, porque só ela conseguia acalmar a Suzane. Ninguém mais. E no meio da prece, onde ela pediu ajuda a ela, porque ela estava exausta, intimamente, não fisicamente, a Suzana grita, Alcione, 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 preciso de você. E ela, elevadíssima, entendeu que aquele pedido de socorro, aquela pessoa que precisava dela, era a resposta de Jesus à sua prece. Vejam bem, ela estava exausta. Todo mundo que ela amava tinha ido embora. O irmão queridíssimo tinha sido atropelado por uma charrete. A mãe tinha falecido com problemas pulmonares. O padre Damião, se não me engano, ali Emmanuel, que era grande fonte de consolo, tinha morrido também. O pai dela, que tinha descoberto que era pai dela há pouco tempo, também tinha morrido num ataque de coração. Então, ela estava muito só, porque você sabe que as almas elevadas são muito sensíveis. Porque ele fala que essa mulher que precisava dela
Sim, exato. A Suzane foi responsável por tudo isso. Anos de sofrimento dessa família. E ela, evidentemente, a perdoou e cuidava dela, porque queria. Pediram para internar essa mulher, ela falou, de jeito nenhum. Ela precisa do nosso amor. Bem, o livro precisa ser lido muito. Mas eu quero dizer, o que me chama a atenção para esse momento, é que a hora que ela mais pediu a Jesus, Jesus respondeu a ela com trabalho. Então, o trabalho que chega a vocês diariamente é a nossa cura. Mas não basta apenas fazê-lo, porque aí o aproveitamento para si é pouquíssimo. Vocês, evidentemente, estão com o saldo muito positivo pela ajuda que fazem. Mas a bondade do Pai é tal que Ele paga à vista, gente. A gente não vai colher na outra vida, a gente colhe agora a parte boa. A parte ruim Ele parcela, divide em 100 vezes, entendeu? Então assim, quando Ele deve pra gente, Ele paga à vista. Quando a gente deve para Ele, Ele divide, tá? Vai, calma, não tenha pressa, depois a gente vê, tá tranquilão. Mas Ele paga à vista. E vocês, quando a gente ajuda alguém, dá algo do nosso coração a essa pessoa, quando a gente não se absorve, né? Quando a gente permite que esse crédito nos faça um bem, a gente deixa a bondade do Pai do lado de fora da nossa vida, ela não atinge a nossa alma. E a gente não descansa. O descanso verdadeiro que é da alma. E aí você vê espíritas falando assim, eu vou largar tudo. Por quê? Porque eu fiz tanto, eu ajudei tanta gente, e tem incompreensões à direita, intolerâncias à esquerda, tudo à minha volta ninguém me compreende. Não é assim? É. Por que é assim? Porque além das pessoas carentes materialmente em termos de estrutura de vida que nos procuram, os nossos companheiros de trabalho também são necessitados da nossa compreensão e do nosso carinho. E não é neles, gente, que a gente pode se segurar. Como que a gente espera de outro aluno a compreensão que só o mestre pode dar? Todo mundo pode nos decepcionar, gente. Com muita facilidade. Não que eles queiram, mas porque não conseguem. Como Pedro, todos nós somos aqueles que vamos negar quem somos. Hoje, 3 vezes. Fácil 3 vezes. Vai bem fácil. Nós precisamos depositar a nossa segurança no Mestre. Só Ele não erra, gente. Só Ele não erra. Por isso, claramente foi colocado lá no Livro dos Espíritos, eu sou o modelo e o guia. Só Ele. E tal fulano me decepcionou. Decepcionou porque você colocou as expectativas que não deveriam. Mas eu esperei. Esperou porque quis. Quem mandou esperar? Mas eu fiz tanto, mas fez querendo receber? Mas não tem desculpa, gente. Nós somos todos aprendizes. Eu não posso esperar do meu colega de carteira, porque eu sou daquele que tinha 2 pessoas na mesma carteira, né? Na mesma carteira, que ele me ensine, que ele me compreenda as minhas dificuldades, as minhas expectativas, as minhas carências. Não posso.
Isso é infantilidade da nossa parte. No mestre, sim. Tudo eu posso esperar dele. Tudo. O que vocês quiserem. Porque ele irá cumprir tudo o que ele falou e cumpre. Então, esse cansaço, porque eu não estou interessado no cansaço do corpo, isso uma noite de sono resolve, 15 dias de férias resolve. O que a gente precisa cuidar é do cansaço da alma. Como é possível que a gente se canse em fazer o bem? Se o bem é alimento, como é possível? Tem alguma coisa errada. E sabe o que está errado? Eu não aceito o bem que faço, porque eu entendo erradamente que não mereço. Pronto. Nós somos aqueles que, do lado do banquete, morremos de fome. O banquete está aqui, ó, gente. Está servido permanentemente. Com a doutrina, então, que é uma lente de aumento para a gente entender todo o banquete do Cristo, nós temos mais condições ainda de ver a grandeza desse banquete. Mas a gente se recusa a comer, a descansar, a caminhar alimentado. Por quê? Porque a gente não se ama e não se perdoa, portanto. Por isso que a gente continua doente. Por isso, mesmo fazendo muito, não usufruímos do muito que fazemos. Claro que eu falo, fazemos muito com muita reserva. Porque se a gente comparar o muito de um Chico, o muito de um Bezerra, é outro muito. Mas dentro das nossas enormes limitações, é muito ótimo o que a gente faz. E o Pai não pede que ninguém faça além do que pode. Tem uma mensagem através do Chico, ele fala assim, quanto puderes. Pronto. É o quanto você puder. O quanto cabe na palma da mão você pode carregar. Não nos vão pedir mais do que isso. E mesmo quando a gente faz tudo o que a gente sabe, a gente ainda se desvaloriza. A única alternativa que eu vejo é a gente se voltar para nós mesmos e cuidar disso. E eu vou sugerir um exercício para começar. A última vez que eu disse isso, na casa espírita, foi muito divertido, a pessoa falou assim, Edgar, você vai ser excomungado. Eu achei super divertido. O exercício é muito simples de ser ouvido e normalmente difícil de ser feito. Mas eu peço um esforço de vocês, que vocês insistam, porque ele é libertador. Eu sugiro que a gente vá para um quarto, na hora do dia que vocês desejarem, feche a porta. E imagine que diante de você está o nosso Mestre Jesus. E você dirá para ele o seguinte, Jesus, eu sou uma boa pessoa. Só isso. Conseguiriam? Difícil, não é? Vou contar um segredo. Ele já sabe. Nenhuma novidade. Quem não sabe somos nós. Tem alguém mau aqui, gente? Levanta a mão quem é mau. Ah, então a gente pode dizer isso a ele. O que nos impede? Hã? O medo do quê? Eu sei, é difícil sustentar o olho dele. Emmanuel já ajoelhou. Né? O senador romano, com mais poderes que Pôncio Pilatos, ajoelhou. Mas ele era pessoalmente, né? A gente imagina que ele está na nossa frente. Tá bom, ele não precisa estar na nossa frente, mas diga para ele, numa prece, como é que foi feito hoje? Jesus, eu sou bom. Por que tem que ser no silêncio?
Eu sugiro que vocês digam em voz alta no quarto, que é mais difícil ainda. Comecem só no pensamento, mas é para ouvir, para se convencer. Como é no segredo do pensamento, fica mais difícil mentir. Construam essa frase. Tornem-a verdadeira. Acreditem nela. Olhem para dentro de você. Procurem a maldade. Procurem. Eu quero ver se alguém vai achar. Vai? Não vai. Vai achar imperfeições, sem dúvida. Sem dúvida, um monte. Está fazendo uma relação comprida. Vai achar muita ignorância, que está relacionada à imperfeição. Muita ignorância. Porque nós nascemos esses dias simples, ignorantes, lembram? Ignorante é bastante. Mas maldade, duvido. Mas não sou eu que tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar no bem que está dentro de mim. E eu sei que é uma construção. Eu não escuto maldade, mas parece que retorna assim, vai trabalhar. Sim, sim. Por quê? Sim, mas tem que trabalhar de outro jeito. Tem que trabalhar porque nós não estamos prontos. Nós não somos um produto acabado. Nós estamos em construção. A caminhada é longa, mas ela é belíssima. E a gente não está aproveitando a paisagem. Os frutos doces no meio do caminho, a gente está se arrastando. Não é assim que é para caminhar. Não é assim. E gostaria que alguém me dissesse por que eu deveria pensar diferente. Porque eu não estou sendo condescendente comigo. E nem quero que ninguém seja. Errei e errei. Aqui eu acertei. Aqui eu fiz o que eu pude. Ah, mas aqui não deu certo. Porque não dependia só de você. Ah, meu filho é assim, assim, assado. Você fez o que você sabia? Fez. Pronto, acabou ali. Ah, mas não apareceu o resultado. Não é para aparecer o resultado. O resultado é do Pai. Vou contar uma historinha. Eu estava na OAB de Bauru, ouvindo uma palestra de um jurista chamado Damásio. Já ouviram falar? A palestra era sobre penas alternativas, mas depois que ele contou essa história eu não ouvi mais o resto, porque foi muito mobilizante. Ele conta a história de um senhor que chama um funcionário e fala assim, eu quero que você empurre aquela pedra. Era uma pedra gigante, tamanho de um ônibus. E esse funcionário muito fiel, muito leal, foi lá e olha, fez de tudo para essa pedra. Empurrou, a pedra nem tremia. Não saiu do lugar 1 milímetro. Ele ficou até forte, de tanto esforço que ele fez. Pensou em 1000 projetos, 1000 máquinas, aumentou sua inteligência. Olha, a pedra não saiu do lugar. A pedra não se moveu. Deu um tempo, voltou o senhor e cobrou o serviço. Você empurrou a pedra? Empurrei, senhor. Mas ela não se moveu. E ele disse assim, o senhor, eu não disse para você mover a pedra, eu disse para você empurrar. Quem vai movê-la sou eu. Nós temos que mover a pedra, gente. Desculpa, empurrar a pedra. Ah, eu quero mudar o outro. Isso é mover a pedra, isso é com o Pai. Não é você. Nós não vamos conseguir, não é nossa função, nós não temos essa capacidade. Mas empurre. Porque ao empurrar, você transforma a pedra. Você dá elementos para a pedra. E você se transforma. Quem vai mover é o Pai.
E nós podemos ver isso numa simples horta, onde você coloca lá uma semente, aduba, coloca água, fecha. Você faz mais o quê? Nada. Porque quem faz crescer não é você. A gente confunde. E no nosso orgulho tremendo, a gente quer transformar o outro. Acha que ajudar é fazer o outro ser feliz. É o outro parar de sofrer. Não podemos. Estamos querendo que a pedra se mova. Só é para empurrar. E nós estamos fazendo muito. Mas a gente vai fazer muitíssimo, sabe quando? Quando a gente for mais feliz. Porque quando a gente se perdoar mais, se amar mais, e portanto for mais feliz, nós vamos mostrar para todo mundo que não se perdoa, não se ama e não aproveita a grandeza de si, da vida, nós vamos mostrar qual é o caminho para tudo isso. E nós sabemos, mais do que ninguém, que o exemplo arrebata. Não são essas palavrinhas que eu estou falando, mas é o exemplo. Então sejamos felizes. Queremos ajudar mais? Seja feliz. Queremos ajudar a nossos queridos, as pessoas que amamos? Sejamos muito felizes. E isso não é ser egoísta. Faça por eles. Eu queria ajudar muito fulano. Ótimo, seja feliz. A gente tenta fazer isso com os filhos de certa forma. Eu vou trabalhar mais para conseguir mais dinheiro, eu vou estudar mais, eu vou fazer tal coisa para ensinar para o meu filho, eu vou aprender a jogar bola para ensinar. A gente já tem a semente disso. A gente só precisa regular o quê? Qual vai ser o exemplo? E o que a gente vai fazer com a gente? Por eles. O que vocês acham dessa história toda? Tem uma mensagem de Bezerra, que foi dada em 2007, num congresso internacional espírita. É uma mensagem belíssima, mas eu quero pensar duas frases que me tocam muito. Ele diz assim: não busqueis diretrizes e orientações, pois já tendes no amor o perdão. Não procurem novas diretrizes, nem novas orientações, porque todos nós já temos dentro do amor a ferramenta do perdão. E o perdão só pode começar pelo auto-perdão. Porque perdão é sinônimo de libertação. Quando você perdoa o outro, você liberta-se perante o outro. Quando você perdoa você se liberta de todas as bobagens que você pensa sobre você. De toda a autoimagem negativa, ilusória, infantil, imatura, sem sentido hoje, que você tem de você. Essa vontade doentia que a gente tem de se castigar. Doentia. Se a gente pudesse escolher uma coisa para se curar de todas, eu optaria por essa. Porque ela, quando eu me olhar com serenidade, quando eu me enxergar com equilíbrio, vendo a ignorância e o que já foi aprendido com equilíbrio, sem excessos em nenhum dos dois lados,
E eu tenho certeza que uma boa paz vai surgir. Porque eu vou entender o processo do crescimento e vou falar, está tudo certo. Eu tenho o que eu aprendi. Eu consegui aquilo que eu investi o melhor de mim. O que eu não sei, eu não investi. E é justo que eu não saiba, óbvio. E está tudo bem. O pai não está chateado comigo, porque ele é amor incondicional, não se preocupa com isso. Eu não devo nada a ninguém. Só devo a mim. O que eu devo a mim? Produção, construção de mais alegria, de mais paz a mim. Como? Através dos outros. Os outros me ensinam. A intolerância dos outros são exercícios para que eu aprenda. Tudo que o outro me incomoda está falando de mim. Dos pontos, dos itens que eu preciso aprender. Então, se alguém te incomoda, em voz baixa, agradeça. Não diga para a pessoa. Porque ela vai achar que está certo. Não está. Por ela não está. Por você está. Porque ela é professora. Ele é professor. Então, se você entende como que é o processo educativo da vida, você se acalma. Você fala, bem, está tudo bem. Eu só preciso não ficar bobeando aqui, sentado no sofá o dia inteiro. Eu preciso trabalhar. Mas o que é trabalhar? Eu também preciso pensar nisso. É pensar diferente. É sentir diferente. Não, deixa eu falar diferente. É trabalhar para pensar diferente. É trabalhar para educar o sentimento. É trabalhar na forma de falar para falar melhor, com mais amorosidade. É agir de uma forma mais amorosa. Isso é trabalhar. Porque, gente, os grandes trabalhos, para eu encerrar, é 19h20 que eu vou encerrar, né? Os grandes trabalhos dizem respeito às transformações íntimas. Convenhamos, dar 1 litro de leite é bem fácil, né? Não é? Bem fácil. Dá um ouvido. Dá o seu tempo. Mas dá de verdade. Não fica parado ali pensando no mercado sem fazer, o ouvido aqui... Não. Ouvir é um ato de amor, ouvir de verdade. Profundamente interessado no que a pessoa vai dizer, mesmo que você já saiba tudo que ela vai dizer. E só para finalizar, para a gente ter mais pontos para refletir sobre o trabalho, lembra da parábola do óbolo da viúva? Um monte de gente deu 1000 moedas de ouro, cavalos para o templo em Jerusalém, e a viúva deu 1 centavo. E foi ridicularizada. Mas Jesus disse que ela deu mais. Mas em algum livro de Humberto de Campos, ele continua essa história. Depois da advertência que todos ouviram de Jesus, todo mundo saiu de cabeça baixa, e Jesus e os discípulos foram os últimos a saírem do templo. E quando ele estava saindo, já na porta, ele olha para trás e fala, mas quem deu mais do que a viúva foi aquela senhora que limpa o chão com amor. Por quê? Porque até a viúva deu o que não era dela. E aquela senhora que lavava o chão, deu dela. Por quê? Porque ela estava lavando o chão? Não! Mas porque ela estava fazendo com amor. Por isso, numa casa espírita, me perguntam qual que é o trabalho mais importante. E a única resposta, baseada inclusive nisso que eu acabei de dizer, que eu posso dar é
é o trabalho feito com mais amor. Às vezes é a pessoa que limpa esse chão. Às vezes é o senhorzinho, a senhorzinha que dá o copinho d'água. E a forma como ele dá, o sentimento que ele dá, pode ser mais benéfico que todas as reuniões mediúnicas, todas as palestras juntas. Porque talvez ele esteja curando a alma das pessoas que ele entrega aquele copinho d'água. Às vezes é a pessoa que te abraça na saída. E a gente pensa que é o passe. E o abraço é um passe muito melhor. Esses trabalhos que ninguém vê, muitas vezes são os maiores trabalhos da nossa vida. E a gente pensa que é levantar prédios, fazer creches. Tudo é ótimo, viu, gente? Não estou falando para não fazer creche. Façam creche. Mas, às vezes, eu não consigo fazer a creche. Mas eu posso abraçar com amor. Eu posso calar uma crítica. Eu posso não dizer que a comida está salgada. E comê-la toda. Claro. É possível, gente, tudo isso? Eu agradeço muito, vocês falaram muito pouco. Vou cobrar isso da próxima vez. Tá bom? Mas eu agradeço muito que eu percebi muitas participações importantes através da expressão facial, do balançar das cabeças e dos olhares carinhosos. Muito obrigado.